Olá, olá, bem-vindo ao Armarinho da Arte. Hoje temos ao vivo aqui, estamos já preparados para ter um momentinho com artesanato e você já deve estar acompanhando, então não pode perder a partir de agora, porque temos várias dicas para passar para você. E a gente está com um especial aí de volta às aulas, se bem que tem gente que começa antes, outros depois, mas já por esses dias estão começando as aulas e a gente tem então uma dica bem interessante para você. O outro dia comentávamos como é difícil juntar todo o material, às vezes aqueles que têm mais de um filho ou que precisam também matricular um outro que já está na faculdade ou você que está fazendo faculdade. Então, olha só, a dica de hoje é bem fácil e bem bacana para você economizar um dinheirinho e personalizar até o seu estojo para colocar as canetinhas, lápis de cor, etc. Hoje trabalhamos um pouquinho com quilt e também tenho aqui o meu estojo. A gente vai aprender, se você ainda não sabe, como colocar o zíper e fazer alguns acabamentos que vão valer a pena na hora de fazer o seu estojinho. Vou mostrar agora rapidinho aqui, tá? Eu fiz também forrado para que ele tenha um acabamento melhor aqui dentro e você vai aprender então como que faz esse acabamento aqui e também junto com o zíper. Aqui entra bastante caneta, bastante lápis de cor também e lógico tem, como eu falei, personalizado o tecido que você gostar, se quer fazer um pouquinho mais infantil ou não, para aqueles que são um pouquinho maiores, você pode fazer alguma outra técnica, patchwork ou até comprar o tecido já pronto. Então vai aí a nossa dica de hoje para você. Mas antes quero mandar um abraço para todos os que já nos acompanham através das redes sociais, no Face, no Instagram, Armarinho da Arte, todo junto você encontra ali, então, a foto do artesanato que preparamos e também tem muita dica no nosso blog, novotempo.com/armarinho da arte, já tem lista de materiais, foto e muito mais para que você não perca nenhum detalhe. Mas agora a gente precisa pegar caneta, papel e ver a nossa lista de materiais, anota aí. Para fazer o estojo para lápis, você precisa de 2 retalhos de tecido estampado de 24 por 16 centímetros, 2 retalhos de tecido de bolinha de 24 por 16, R2, zíper colorido de 20 centímetros, tesoura, alfinetes, máquina de costura e linha colorida. A opção do quilt é uma questão de escolha. Se você gostar e quer fazer, você pode fazer o quilt como a gente vai ensinar agora para vocês, mas também pode fazer aquele quilt tipo xadrez, que não precisa tanto do pezinho da máquina, e uma máquina de costura reta qualquer consegue fazer esse quilt, só que aí você vai marcar primeiro com lápis, tá? Ou com um giz na diagonal e depois do outro lado, para que possa fazer uma espécie de xadrez no nosso estojo. Mas agora, o que a gente precisa já ter tudo cortadinho e eu vou mostrar para vocês. Ali em casa vão cortar 2 retângulos. Eu escolhi essa estampa do gatinho, que achei muito fofa, muito bonitinha, de 24 por 16 centímetros. E também preciso cortar o R2 do mesmo tamanho. Esse R2 é do 24 por 16 também, tá? E a gente vai já colocar o nosso ferro para esquentar e passar rapidinho aqui. Preciso de 2 partes, frente e a parte de trás do estojo e 2 partes também para fazer o nosso forro, para deixar o estojinho bem bonitinho. Como sempre, outro dia me falaram, Karina, dá uma aula de combinações de tecido. Então a gente vai passar não na aula, mas sim algumas dicas para você saber como você escolher o tecido. Para aqueles que estão começando, então o que eu preciso saber é sempre que a bolinha, listra, um tecido liso ou xadrez serve muito como tecido neutro, vamos dizer assim, quando tem uma estampa que já ganha um pouco mais de protagonismo, como essa aqui. Então eu já tenho gatinhos cor-de-rosa, amarelo, tem azul celeste, tem branco, preto, mas aí algumas das cores que se destacam são as do gato. Então por isso escolhi essa cor do gatinho com bolinha branca, uma bolinha grande, tá? Então
aí esse consegue ser o nosso forro e fazer uma boa composição do tecido. Eu vou levar agora para passar aqui, tá? Já esquentei o ferro, tiro o alfinete. Para colar aqui o R2 e a gente poder fazer o quilt tranquilamente. Essa manta acrílica serve muito para a gente dar uma estrutura ao nosso estojo, mas ao mesmo tempo eu preciso que ela grude. Se você não encontra R2, também se conhece como manta acrílica, se conhece como R1, porque gruda só de um lado. E se não, tem uns aerossol, que é como uma colinha aerossol, específica para fazer esse tipo de trabalho. Então, o que eu consigo quando ele gruda no tecido? Que a gente consiga mexer mais tranquilamente, sem que ele saia do lugar, sem que ele mexa, porque senão não vai conseguir fazer o quilt, tá bom? Bom, essa nossa máquina já é preparada para quilt, mas às vezes, se você, como eu falei, se você não tem e tem uma máquina de costura que faz uma costura reta, a gente consegue pelo menos fazer algumas linhas e fazer um quilt mais fácil. Eu já trouxe um pouquinho avançado para mostrar para vocês. Para fazer o quilt, a gente tem que ter a costura livre e começar a mexer. Então, eu vou fazer alguns que parecem tipo uns cachinhos. Não posso puxar o pano, tá? Deixa ele livre mesmo. Abre, tenta que cada voltinha cubra um espaço do tecido. Se você não tem muita prática, é sempre bom a gente dar uma lembradinha e colocar num retalho qualquer que tenha sobrado, até da própria manta acrílica, do R2, separa esse retalhinho e começa a treinar. Aí você vai fazendo toda a volta, abre, volta para trás, vai um pouquinho para a lateral. Se você vê, ele cobre. Essa é uma das estampas ou dos bordados, vamos dizer assim, que a gente consegue fazer com o quilt. Tem muitas realmente. E se você procurar num buscador até da internet, você vai achar vários, como uma espécie de gabarito para você ter como uma guia na hora de poder fazer também sua costura. Agora, gente, uma vez que você já tem as duas partes do nosso estojo, né? E já está todo bordadinho com quilt e tal, a gente vai agora passar na parte do zíper. Tem muita gente que às vezes tem um pouco de medo com o zíper, mas é muito fácil esse estojo. Eu procurei fazer uma coisa bem fácil, até para dar uma certa praticidade para vocês e conseguirem fazer. Esse zíper aqui, eu também escolhi conforme ao tecido, tá? Pode ser laranja, amarelo, cinza, essa é outra cor meio goiaba ou azul celeste. Então, você agora vai pegar um retalhinho que tenha sobrado do tecido, dobra no meio, ele tem, quer ver? 6 centímetros. Dobrei no meio, passei o ferro e agora o que eu vou fazer? Vou cortar só para fazer essa pecinha no início do nosso zíper, tá? A parte que está dobradinha, a gente vai colocar assim. Então, o que eu faço agora? Eu vou colocar
essa partezinha aqui, vira o zíperzinho, tá? Coloca contra o tecido e aí com alfinetes a gente vai prendendo. Tem que estar bem retinho. Aí, não depois fica torto e fica feio, né? Aí você vai colocar bem aqui ao longo do paninho, né, que a gente já trabalhou. E no outro lado vai fazer a mesma coisa. Só que primeiro passa uma parte e depois passa a outra. Ah, não posso esquecer. Aqui tem o outro retalhinho, tá? De tecidinho que a gente preparou para fazer essa pecinha aí no final do zíper. Pronto? Perfeito. O que preciso fazer agora? Se você tem uma máquina de quilt, precisa simplesmente trocar, tá, o pecinho, que isso é bem rapidinho, e também levantar essa alavanca que ele tem ali atrás, que é do dentinho mesmo do pé, para que ele consiga puxar o tecido. Então, já dessa forma, eu só vou prender aqui para poder costurar e vou usar, como eu falei para vocês, costura reta, tá? Ok, aqui, aí o pezinho dele, eu não me lembro se já... Aqui. Bom, agora já estamos prontos para fazer a nossa costurinha reta que a gente vai fazer no nosso segundo bloco do programa. Então não vai embora, que rapidinho a gente monta o estojo para colocar canetinhas e lápis. Volto já!